Olá, meu nome é Douglas Camilo e começa agora Negócios e Carreira. Hoje falando mais uma vez sobre Enneagrama. Enneagrama é a ferramenta sensacional para mapeamento das emoções. E hoje, Fernando Andriussi, que é especialista no assunto. Acompanhe agora. Negócios e Carreira é um projeto patrocinado pela DP Total Consultoria, há mais de 20 anos no mercado. O Brasil agora está sobre uma nova expectativa. As empresas elas vão retomar o mercado de trabalho. Então, se você quer colocar a sua empresa nos trilhos novamente, DP Total Consultoria, www.dptotal.com.br. E você que quer se conhecer um pouco mais, se aprofundar, você precisa participar dos treinamentos da Olho de Tigre. É um treinamento sensacional para você aprender a gerenciar as suas emoções. Galante Design é a empresa que coloca a tua empresa em destaque nas mídias e nas redes sociais. Olá, estamos agora no Negócios e Carreira, falando novamente sobre o Enneagrama. O Enneagrama é um assunto que vai longe, né? O Fernando está aqui novamente. Seja bem-vindo, Fernando. Douglas, obrigado, boa noite. É um prazer, boa noite você de casa. É um prazer receber você aqui de novo, né? O Negócio de Carreira, ele passa inédito, programa inédito na terça-feira às 21h30 e reprisa no domingo às 14 horas. E você que está inscrito no nosso canal, tem acompanhado isso periodicamente, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva no Negócios de Carreira e acompanhe periodicamente os nossos programas. Fernando, vamos falar sobre o Enneagrama. Eu vi que você trouxe um livro aqui. Isso. Esse livro está bem surradinho aqui. Bastante. Até parece que você já estudou esse livro, né? Algumas vezes. Fala aí um pouquinho desse livro aí, vamos lá. Esse livro é do Russ Hudson e do Richard Rizzo, provavelmente as maiores autoridades do assunto, tá? A sabedoria do Enneagrama. Quem se interessar pelo assunto pode adquirir esse livro. Ele, na minha opinião, é o mais completo sobre o assunto, Douglas. Sim, isso daqui, o pessoal fala que é o livro de cabeceira, né? Isso. E eu vejo aqui que você realmente estudou, viu? Eu gosto de gente assim, Bastante. Tá vendo? O cara vai falar, o cara estudou. Eu tenho certeza que depois que você fez o programa anterior, você falou, vou estudar um pouquinho mais. Foi ou não foi? Tem que vir preparado, né? Não passa vergonha. Foi revisar algumas coisas. Então, esse daqui é um livro sensacional, eu também tenho ele. Eu tenho esse daqui... Fernando, não sei se você conhece esse aqui, ó. Você me mostrou uma vez, há muito tempo atrás. Esse livro aqui é sensacional. As 9 Máscaras e o Enneagrama, né? A chave do universo. Então aqui, ó, ele traz os desenhos, tá? Depois eu pego a imagem melhor. Ele traz aqui os bonequinhos. Meu filho aqui, ó, gosta de ver os bonequinhos. Ele fala, pai, eu sou esse foguinho. Ah, eu sou esse daqui. Esse daqui é a mamãe, esse daqui é o Dan, né? Ele fica falando isso daí, né? E olha só, tem uns bonequinhos meio feios aqui, cara. Tem um anjinho, dá uma olhada só que legal essas imagens. É verdade, né? São nomenclaturas diferentes. Né? Força, paz, perfeição. Agora, o que é interessante, olha só aqui, ó. Tá vendo? Ó, realização, ó, o apoio do governo, tá vendo? Ó, que interessante. E isso já é voltado para a educação já, né? Sim, essa é uma atitude muito nobre do Estado, né? E o que eu gosto muito desse livro aqui, Fernando, é a questão, porque ele é um gibi, né? Sim. Ele fala aqui, ó, Fácil, né? ele fala aqui da historinha, ele fala da criação do mundo, né? Tá vendo? Então, é um livro sensacional. Eu comprei 2 desse, emprestei um para um amigo, ele não devolveu. Que é comum. Não empresto mais livro para ninguém, né? Empresto dinheiro, mentira, não empresto dinheiro também não. Dinheiro você ganha, né? Agora, esse daqui é um livro sensacional e traz uma explicação muito boa. Vamos falar um pouquinho então sobre a tríade? Vamos. Vamos dividir esse bloco agora para falar sobre a tríade. O Enneagrama é dividido em 3 grandes centros, né? Isso. O centro do raciocínio, Isso. que é o pensar. Isso. A tríade do sentimento, que é o Isso. sentir. E a tríade do instinto, que é o agir. Isso. Vamos começar pelo pensar, né? Que é pensar, sentir e agir. Certo. Quais são os 3 tipos do Enneagrama que é do raciocínio?
Os padrões que representam a tríade do raciocínio são os padrões 5, 6 e 7. Ok, 5, 6 e o 7. O 5, o 6 e o 7, eles estão presos dentro de um fator determinante, que é o medo, né? Que é a sensação do medo, e eles interagem de formas diferentes. Vamos falar um pouco sobre o 5. Então, explora essa característica do 5 e como que ele reage em relação aos outros tipos, com base na mesma situação de percepção do mundo. O 5 é um padrão cujo sistema é voltado para fora. Ele é um observador. Então, o 5 tem um farol para a realidade externa. De modo que, quando ele olha para fora, ele usa o medo dele para se recolher. É o medo que faz com que o 5 tenha um comportamento totalmente voltado para dentro, né? Então, quando o 5 percebe o perigo da vida, ele cria uma elaboração psíquica voltado para ele mesmo. Aí ele vai para a compartimentalização, ele vai para o escuro, ele vai para a solidão, ele vai ser hermético. Então, ele elabora a abordagem dele em relação à vida com essas retiradas. Nós chamamos de castelo, né? Ele se refugia no mundo só dele e cria uma identidade mental muito bem desenvolvida. Ok, aqui eu tenho nesse livro aqui, Fernando, que é As 9 Faces do Enneagrama também. Esse é um livro sensacional. E ele traz algumas colinhas aqui, tá vendo, né? E aí ele diz que o 5, o convite dele é para sabedoria, né? Para providência divina. O fruto do espírito do 5 é a objetividade. O estilo de falar do 5, ele é explicativo, sistematizante. Então, aquele dia, a gente conversou depois aqui no programa, falou assim, um pastor tipo 5. Como seria um comportamento de um pastor tipo 5? Como seria a característica natural? Porque as pessoas às vezes não entendem. Nossa, mas meu pastor é muito frio, meu pastor não me elogia. Compartilha essa ideia um pouco em relação ao comportamento do 5 de um pastor, de um líder espiritual, por exemplo. Como que é? Um líder do tipo 5, ele vai ter uma tendência muito acentuada no tom professoral. Ok. Ele será um excelente doutrinador. Todas as abordagens do 5 são abordagens racionalizadas, muito bem herméticas, separadas. Os 5, em geral, possuem uma estrutura intelectual muito desenvolvida, né? Então, nós temos 5 na história da humanidade, como Albert Einstein, como Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão que combateu Hitler no final do século XIX, e que tinha um brilhantismo mental muito desenvolvido. Então, a fala do 5 é sempre uma fala professoral, uma fala, a exemplo da fala do 1, uma fala mais doutrinária, uma fala mais, vamos dizer assim, mais filosófica, né? Mais transcendental. A do 5, A né? do 5. Ele vai explicar, ele vai trazer a mensagem explicando até as origens das palavras, Exatamente. O 5 é um sujeito dado à reflexão. Ok. E reflexão depois de reflexão. Ok. Então, ele vai ter pouca corporabilidade e pouco sentimento. Ele vai ser um sujeito, sobretudo, mental. Tá, e um diálogo interno muito forte, fazendo conexões para que ele consiga verbalizar, não é? Exatamente. Ok. O 6. O padrão 6 é um padrão que também tem como pano de fundo o medo. O discurso do padrão 6 vai ser um discurso bastante socializado, bastante relacionado à vida em si. O 6 é um padrão cujas intenções alternam entre ir para dentro dele mesmo, e ir para fora. Tá, então ele alterna rapidamente. Alterna rapidamente. Então, quando ele sente muito medo da realidade lá fora, ele se volta para dentro. Quando ele olha para ele e sente bastante medo, ele vai para fora, geralmente para as relações. Falar aqui tá feio também, né? Exatamente. E agora? E aí onde vem a confusão, né? Porque o 6, o 3 e o 9 estão nos pontos do triângulo do Enneagrama. Né? Então são padrões que reprimem o próprio centro e migram para o outro centro. No caso do 6, ele vai para o emocional. Ok, eu tenho aqui, né, no livro ele traz o seguinte, o 6, o convite é para a fé. Que é a confiança, né? Acreditar, né? Acredite em alguma coisa. O fruto do espírito para o 6 é a coragem. Isso. Arrisque, né? Isso. Né? O estilo de falar do 6 é advertindo e limitante. Isso. Não é? Vamos pensar agora um pastor, ou um padre, um evangelista, né? Ou até mesmo um professor, tipo 6. Qual é o comportamento dele? Esse pastor, esse padre ou esse evangelista, ele vai pregar muito a respeito dos perigos da fé, dos perigos da impiedade,
né? Os Dos riscos, perigos, né? dos riscos. Do inferno. Do inferno, exatamente, né? Então, tem uma pregação do Charles Spurgeon, né? Deus irado. Então, vai ser aquele discurso mais inflamado, aquele discurso que te leva à meditação e andar na linha, aquela coisa mais, aquela dialética mais acentuada para a ética mesmo, sabe, o Douglas? Ok. Não, é sensacional porque eu sou apaixonado, o Otávio, né, a gente acabou de fazer o programa com ele aqui agora, a gente fala sobre a mente, falar com o Enneagrama com você é sensacional, porque eu sei que você é um estudioso profundo do assunto, para você ver como que passa, a mensagem ela passa totalmente pelo estilo de personalidade. Sim, a mesma mensagem com estilo diferente, a gente só está pegando aqui o tipo voltado para o raciocínio, a forma de pensar e agir, ok? Vamos lá, agora o tipo 7. Como que é a característica do tipo 7 em relação ao medo também? O tipo 7 é um padrão que também tem como de fundo o medo, né? E como que ele foge do medo? Ele foge do medo planejando experiências maravilhosas, planejando um caminho fabuloso, com intensidade, com elementos positivistas. Se houvesse um padre ou um pastor 7, ele provavelmente estaria um discurso da bem-aventurança. Ele apontaria o seu raciocínio para as coisas boas do céu, né? Seria um discurso bastante otimista, com uma entonação bastante forte, motivadora, engajadora, aberta, calorosa. São aspectos que permeiam o padrão 7. Ok, ó, aqui no livro ele traz o seguinte, o convite para o 7 é o realismo, né? Depois você explica um pouquinho sobre esse, por que o convite é para o realismo, né? Que aí traz colaborar com Deus. O fruto do Espírito é a sobriedade, alegria sóbria, e o estilo de falar é tagarela, contando histórias. Né? Por que o convite para o 7 é para o realismo? Porque um dos vícios do padrão 7 é o idealismo, que é o contrário do realismo. O idealismo é a possibilidade de uma vida ideal. A vida ideal para o padrão 7. Qual seria a vida ideal do 7? Como diz aquela frase do Lobão, que é um 7 de carteirinha, o cantor Lobão, né? Na nossa MPB. É melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Então, o idealismo do 7 é essa vida maravilhosa, fabulosa, intensa, com novidades o tempo todo, sem rotina, sem contrariedade, sem frustração, mas uma vida que valesse a pena viver. Agora, nós estamos chegando ao final desse bloco, né? Então, rapidamente, quais são os pontos de crescimento? Então, tá, os 5, para que ele se desenvolva, ele tem que sair do vício, da avareza, da retenção, ele tem que caminhar para qual ponto? No caso, na integração. Na integração, né? desenvolvimento. Do desenvolvimento. Então, nós temos o 5, nós temos o 6 e nós temos o 7. Okay. Para o 5 se desenvolver, para o 5 ganhar corpo, ele precisa ir para o padrão 8. Padrão 8, ele tem que agir. Exatamente. Ele tem que pensar e agir. Ele tem que pegar as principais características do padrão 8 e fazer um caminho de ida. Inverso, porque ele não tem o hábito de fazer isso. Exatamente. E o 6, o caminho de crescimento do 6? O caminho de crescimento do 6 é o padrão 9. Okay. Né? Ele precisa pegar os melhores elementos do 6, do 9 e incorporar esse elemento. O que são eles? A tranquilidade, né? A paz, a confiança, né? Sim. Então é a característica do 9, Sim, ok? E o padrão 7, o caminho do crescimento, qual que é? O padrão 1. Padrão né? O 7 precisa pegar o que o 1 tem de melhor. E o que um tem de melhor? Na verdade, a objetividade, né? A objetividade. O cumprir regras. Cumprir regras, exatamente. A disciplina, né? Isso. São as características principais aqui do ponto de crescimento. Enneagrama não tem fim esse assunto também. Nós chegamos aqui ao final do primeiro bloco, vamos por intervalo e a gente já volta para falar de mais uma tríade, ok? Já voltamos.